Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu vou mostrar hoje para vocês um problema que eu identifiquei aqui no nosso projeto, na qual nós vamos precisar trabalhar com tratamento de erros. Aqui no nosso projeto, na tela de cadastro de produtos, eu identifiquei que se eu abrir o formulário vazio e clicar no botão alterar cadastro, ele vai aparecer uma mensagem de erro e vai aparecer aqui para me depurar o código ou clicar em fim, né? Se eu clicar aqui em depurar, ele já parou aqui logo na primeira linha. Então, quando eu aperto aqui F8, ele dá um tempo, erro de tempo de execução 13. O que significa? Eu estou falando que o meu ID é um número inteiro e o meu campo, o metxtid, é um campo vazio. Então, ele não existe um valor inteiro para mim atribuir dentro da minha variável. Então, ele gera essa mensagem de erro. Como que eu trato o erro dentro do VBA Excel? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar um fim aqui no nosso projeto. Vamos aqui no Visual Basic, dentro do botão alterar cadastro, colocar uma linha aqui, acima aqui do ID, onde está gerando o erro, e nós vamos colocar aqui, on error, go to erro 1. Então, se gerar um erro após esse comando aqui, ele vai direcionar a linha do código para o erro 1. E aí eu vou mostrar aqui para o VBA. Aqui na parte de baixo, eu costumo fazer o seguinte. Eu coloco um exit sub aqui para finalizar toda a parte de execução do código. E aqui eu coloco a parte de tratamento de erro. Então aqui o erro 1, eu já vou colocar assim, ó, erro 1, dois pontos. Aqui vai aparecer uma mensagem para o usuário, um message box, msg box, dizendo o seguinte: o campo ID está com valor nulo. Eu vou colocar assim por enquanto e vou colocar aqui um VB exclamation. Então esse é o primeiro tratamento de erro que nós vamos fazer. Então ele vai passar por essa linha, vai identificar que não tem nenhum valor lá no ID e aí ele vai direcionar aqui o nosso código aqui para o erro número 1. Depois que ele passar por essa linha, nós podemos colocar aqui, né, uma validação em algum lugar aqui do nosso código. Por exemplo, aqui na atribuição de variável, eu posso colocar aqui também um erro go erro 2, porque eu sei que o erro 2 vai aparecer a partir desse código para baixo. Então, o erro 2 vai significar o quê? Se a minha variável mínimo e máximo gerar algum problema, nós vamos direcionar ele aqui. Vamos colocar um exit sub aqui para finalizar. E o erro 2 vai aparecer uma outra mensagem para o usuário. E aí, assim por diante, nós conseguimos fazer os tratamentos de erro de cada etapa do nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui que o campo mínimo e máximo, vou colocar aqui um ou, né? Pode ser um dos dois, está com o valor nulo. Claro que essa validação, o valor nulo, nós já estamos tratando aqui na parte superior que todos os campos são obrigatório o preenchimento. Então, ele já vai barrar aqui, não vai deixar fazer o preenchimento. Mas vamos ver como que vai funcionar aqui na parte do ID, porque nós precisamos validar esse ID, né, salvar o ID antes de fazer a alteração. Então, vou clicar aqui em executar, vou colocar aqui uma pausa aqui, ó, e vou executar. Então, se eu tentar fazer aqui a alteração do cadastro com os campos em branco, ele vai primeiro passar pelo ID e vai direcionar aqui para o erro 1, que foi aonde a gente direcionou no go to erro 1. Então, o message box, o campo ID está com valor nulo. Então, é dessa forma que nós fazemos o tratamento de erro dentro do VBA. Aqui nós podemos fazer uma melhoria, que ele vai fazer o exit sub. Para nós não ter esse problema, ele clicar no botão e o ID está com o valor nulo, se eu não quiser aparecer essa mensagem para o usuário, eu posso simplesmente aqui colocar uma condição. Vou ter que parar o código aqui para continuar. Eu posso colocar uma condição aqui. Se o campo txtid estiver vazio, ele não faz nada. Então, se o campo txtid igual a vazio, significa que eu não tenho nenhum dado para ser alterado, porque esse campo ID vem lá do listbox quando nós carregamos as informações para o formulário de cadastro. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, dá uma pesquisada aí na série de aulas que nós fizemos. Então, eu vou fazer aqui, se for igual a vazio, vai aparecer uma mensagem para o usuário dizendo que não existe nenhum dado para ser alterado.
Esse tipo de mensagem pode ser adaptado aí no seu código. Você pode colocar qualquer tipo de mensagem. E vou colocar um exit sub aqui no final, para ele não permitir que avance o nosso projeto. Eu vou colocar um ponto de interrupção aqui e vamos verificar aqui novamente. Então, esse código aqui, o ID do produto, ó, ele está vazio. Então, esse formulário é de cadastro. Então, quando eu clicar em alterar, ele vai perguntar aqui se o campo txtid é igual a vazio. Esse campo é verdadeiro, então ele aparece a mensagem que não existe nenhum dado para ser alterado. E coloco o exit sub aqui e finaliza. Então, o usuário não consegue seguir em diante se ele não preencher, né, se ele não preencher os dados corretamente. Ou seja, ele tem que ir lá no formulário do listbox e carregar os dados. Então, vamos fazer um teste aqui desde o início. Então, ele vai vir aqui consultar estoque. Se ele clicar aqui, ele vai carregar aqui o ID do produto. Aí sim, quando eu clicar em alterar, esse campo aqui ele não é vazio, então ele passa reto. O ID aqui ele vai receber o valor da minha variável, né, o valor inteiro, que é o me.txtid, e aí ele vai seguir toda a parte de alteração. E aí aqui já está funcionando perfeitamente.